A temporada de balanços referente ao segundo trimestre de 2024 acabou na semana passada e agora é momento de entendermos como cada empresa e cada setor se comportou no período. De maneira geral, o consolidado dos resultados foi positivo. Por volta de 70% das empresas mostraram crescimento de lucro ante o mesmo período de 2023 e aproximadamente 40% delas bateram nossas expectativas de lucro. Das empresas acompanhadas pelos analistas do Itaú, 7 em cada 10 provocaram reações positivas em nossos analistas, sendo que apenas 4% provocaram reações efetivamente negativas. Na quebra por segmentos, o segmento financeiro, que engloba bancos e empresas de serviços financeiros, foi o principal destaque. Do lado oposto, empresas ligadas a commodities como petróleo, minério e grãos ficaram um pouco para trás. Apesar de positiva, é importante notar que a comparação anual dos resultados das empresas ante os números do ano anterior é beneficiada por uma base fraca. Em outras palavras, os resultados das companhias no mesmo período do ano anterior foram, de maneira geral, fracos, o que torna mais fácil mostrar resultados melhorando nesse ano. Setorialmente, os destaques positivos ficaram com o setor de bens de capital, tecnologia e telecomunicações e com o setor de varejo e consumo. Os destaques negativos ficaram com mineração e siderurgia, agronegócio e petróleo e gás. Para entender melhor o que aconteceu em cada um desses setores, vamos falar sobre o destaque de cada um deles. Apesar do segundo trimestre do ano ser sazonalmente fraco para a Boa Safra, os resultados mostraram ainda mais fraqueza do que o esperado. O EBITDA da companhia caiu 67% quando comparado ao mesmo período de 2023 e o preço mais baixo dos grãos tem feito os investidores preferirem outras teses no curto prazo. A ausência de eventos claros que possam gerar altas de curto prazo também pesa na tese. No setor de bancos, destacamos dois resultados. No subsetor de bancos tradicionais, o Santander mostrou resultados acima do que esperávamos, com o lucro subindo 10% ante o trimestre anterior e retorno sobre o patrimônio em 15,5%. No subsetor de bancos digitais, o Nubank mostrou resultados muito fortes, com o lucro crescendo 35% ante o trimestre anterior e tendo atingido retorno sobre o patrimônio de 28%. A B3 mostrou resultados robustos no segundo trimestre, mesmo em um ambiente em que o volume de negociações de ações tem ficado consideravelmente baixo. O resultado veio das áreas ligadas à renda fixa e derivativos, que garantiram expansão de lucro de quase 9% versus o ano anterior, com margem EBITDA crescente e tendo atingido 74%. A Meli bateu todas as expectativas para o segundo trimestre de 2024. O volume financeiro de produtos vendidos subiu 36% ante o mesmo período do ano anterior e levou a receita da companhia a expandir 42%. Por final, o lucro líquido da Meli dobrou quando comparado a 2023 e bateu nossas expectativas em 25%. A JBS mostrou resultados muito fortes, batendo a nossa expectativa de EBITDA em 20% e mostrando uma evolução de 54% ante o trimestre anterior. A principal razão para os bons números foi o segmento de frango, com a Seara sendo responsável por aproximadamente 30% da surpresa positiva. A Yduqs mostrou resultados fracos, mas em linha com as expectativas. A receita cresceu apenas 1% ante o mesmo período do ano anterior. A pressão veio principalmente do ensino presencial, devido a um número de entrantes menor. A Viveo também mostrou resultado pior do que o esperado, principalmente devido aos desempenhos mais fracos dos segmentos de varejo e de serviços. O EBITDA ficou 14% atrás de nossas expectativas e a companhia fechou o trimestre com um prejuízo de 5 milhões de reais. A PetroRecôncavo mostrou bons resultados em linha com o esperado. O destaque do trimestre ficou com a geração de caixa. Com a empresa reduzindo seus estoques de petróleo e fazendo investimentos em níveis adequados, a geração de caixa atingiu um yield de 5,7%. A Cury entregou resultados mais fortes do que o esperado em todas as linhas de sua demonstração de resultados. Com a receita crescendo quase 20% ante o mesmo período do ano anterior, a empresa garantiu um lucro que cresceu 42%, mesmo com as despesas mais fortes no trimestre. Apesar do resultado da Gerdau no segundo trimestre de 2024 ter sido mais fraco do que o resultado do trimestre anterior, a qualidade dos números no Brasil surpreendeu positivamente e pode indicar uma melhora à frente. Além do resultado em si, a Gerdau anunciou 2 programas de recompra de ações para os próximos 12 meses.
Esses programas indicam a recompra de 5% do volume de GGBR4 e Goal4 disponíveis no mercado. A Suzano mostrou resultados mais fortes do que o esperado e batendo nossas expectativas. A receita cresceu quase 40% ante o trimestre anterior, sendo que metade do bom resultado veio por conta de um maior volume de vendas e metade por conta de um melhor controle de despesas. Esses efeitos geraram uma margem EBITDA de quase 55%, consideravelmente mais forte do que os 43% vistos no mesmo período de 2023. A Eletromídia mostrou números para o segundo trimestre de 2024 que combinaram forte crescimento de receita e diluição de despesas. Como consequência, o EBITDA expandiu 60% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA, por sua vez, passou de 27% no segundo trimestre de 2023 para 32% no segundo trimestre de 2024. O resultado de Localiza no segundo trimestre não foi bom. Marcado por baixas de ativos, os números do trimestre resultaram em um prejuízo de 570 milhões de reais, frente a uma expectativa de lucro de 650 milhões de reais. O grande vilão do resultado foi a depreciação do valor dos veículos, que atingiu R$20 mil por carro no segmento de aluguéis e R$12 mil no segmento de gestão de frotas. A WEG surpreendeu o mercado mais uma vez. O principal número foi a rentabilidade, representado pela margem EBITDA, que cresceu 1 ponto percentual ante o trimestre anterior. A companhia atribuiu forte resultado à melhor rentabilidade das operações internacionais, melhor composição dos produtos vendidos e margem melhor dos produtos de ciclo de vida mais longo. A Eletrobras mostrou bons resultados e em linha com as expectativas do mercado. O EBITDA cresceu 11% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, principalmente devido ao melhor resultado do segmento de transmissão, que foi parcialmente compensado por um resultado do segmento de geração um pouco mais fraco. Além disso, a companhia deu mais clareza nos números referente às vendas de energia no Mercado Livre, mostrando que a Eletrobras efetivamente vendeu energia no segundo trimestre de 2024. Eu sou Vitor Natal, estrategista de ações para pessoa física do Itaú BBA. Até a próxima!